beber ou não beber? Eis a questão. Cachaça ou vinho? Eis a questão. Esse estudo eu vou falar acerca do vinho. O vinho do período de Jesus Cristo. O vinho misturado ou integral? O vinho com água ou sem água? Eis a questão, que talvez você nunca tenha parado para pensar. Você já parou para pensar na diferença que existe desse vinho que você compra no supermercado para aquele vinho que Jesus Cristo fez no passado? Você lembra que os tonetes estavam cheios de água? De água. Os dados históricos sobre o preparo e uso do vinho pelos judeus e por outras nações no mundo bíblico mostram que o vinho era, primeiro, frequentemente não fermentado. 2. Em segundo, misturado com água. Um dos processos usados para manter o suco da uva fresco em estado doce e sem fermentação. Nesse estudo, nós vemos 2 processos de preparação da uva para posteriormente ser misturada com água. Um dos métodos era desidratar as uvas, borrifá-las com azeite para mantê-las úmidas e guardá-las em jarras de cerâmica. Em qualquer ocasião, podia-se fazer uma bebida muito doce de uvas, assim conservadas. Punha-se água e deixava-se de molho na fervura. As mulheres romanas podiam beber desse tipo de refresco de uva, mas era proibida de beber vinho fermentado. O outro método era beber suco de uva fresco até se tornar uma pasta ou tipo um xarope, aquele caldo grosso, que seria um mel de uvas. Esse processo era mais fácil para ser armazenado, para ser guardado, ficando isento de qualquer propriedade inebriante por causa da alta concentração de açúcar e conservava sua doçura. Essa pasta ficava armazenada em jarras grandes ou odres, ou seja, barris. Podia ser usada como geleia para passar no pão, ou dissolvida em água para voltar ao estado de suco de uva. É provável que a uva fosse muito cultivada para a produção de açúcar. O suco extraído no lagar era engrossado pela fervura até tornar-se um líquido conhecido como mel de uvas, que deveria ser uma delícia, e é uma delícia. A água, portanto, pode ser adicionada a uvas desidratadas, ao xarope de uvas e ao vinho fermentado. Autores gregos e romanos citavam várias proporções de misturas adotadas. Homero, da Odisseia, menciona uma proporção de 20 partes de água para uma parte de vinho. Plutarco declara: chamamos vinho diluído, embora o maior componente seja a água. Menciona uma proporção de 8 partes de água para uma de vinho. Entre os judeus dos tempos bíblicos, os costumes sociais e religiosos não permitiam o uso de vinho puro, fermentado ou não. O Talmud, uma obra judaica que trata das tradições do judaísmo entre os anos 200
antes de Cristo e 200 depois de Cristo, fala em vários trechos da mistura de água com vinho. Certos rabinos insistiam que se o vinho fermentado não fosse misturado com 3 partes de água, não podia ser abençoado e contaminaria quem o bebesse. Outros rabinos exigiam 10 partes de água no vinho fermentado para poder ser consumido. Examinando e meditando, observamos que o vinho, biblicamente, era misturado com água. Um texto interessante temos no livro de Apocalipse, quando um anjo, falando do vinho da ira de Deus, declara que ele será não misturado. Isto é, totalmente puro. Apocalipse 14, versículo 10. Foi assim expresso porque os leitores da época, entendiam que as bebidas derivadas de uvas eram misturadas com água. Em resumo, o tipo de vinho usado pelos judeus nos dias da Bíblia não era idêntico ao de hoje. Tratava-se de suco de uva recém-exprimido, suco de uva assim conservado, suco obtido de uva tipo passas, vinho de uva feito do seu xarope misturado com água, vinho velho, fermentado ou não, diluído em água, numa proporção de até 20 litros de água para 1 litro de vinho. Ou seja, aquele suco próprio da uva espremido com 1 litro dele, com mais 20 litros de água para dissolver e enfraquecer o poder embriagante. Se o vinho fermentado fosse servido não diluído, isso era considerado indelicadeza, contaminação e não podia ser abençoado pelos rabinos. Observando esses fatos, é ilícita a prática corrente de ingestão de bebidas alcoólicas com base no uso do vinho pelos judeus dos tempos bíblicos. Além disso, os cristãos dos dias bíblicos eram mais cautelosos do que os judeus quanto ao uso do vinho. Nós sabemos que Jesus Cristo transformou água em vinho nas bodas de Canaã. Que tipo de vinho era esse? Pergunto eu para você. Conforme já vimos, aprendemos que o vinho podia ser fermentado ou não, concentrado ou diluído. A resposta deve ser determinada pelos fatos contextuais e pela probabilidade moral. A posição da Bíblia de estudo é que Jesus fez vinho, ou hinos, suco de uva integral e sem fermentação. Os dados que se seguem apresentam fortes razões para que a rejeição da opinião de que Jesus fez vinho embriagante. Ou seja, Jesus pegou o suco de uva e botou dentro da água. Só isso. Transformou aquela água em suco de uva, sem fermentação. Primeiro, o objetivo primordial desse milagre foi manifestar sua glória. Jesus só queria mostrar o seu poder. Só. Não queria embriagar ninguém. Como Jesus ia fazer um vinho para embriagar alguém? Se a Bíblia toda e ele mesmo é contra a embriaguez. Quando está escrito na Escritura Sagrada, não vos embriagueis com vinho que produz contenda, mas se enchei, se embriagai com o Espírito Santo. O motivo de Jesus era mostrar o seu poder, de modo a despertar fé nas pessoas e a confiança nele mesmo como Jesus, o Filho de Deus, santo e justo, que veio salvar o seu povo do pecado. Sugerir que Jesus Cristo fez
embriagante deixou todo mundo doidão, é uma loucura, é uma blasfêmia, é uma ofensa ao Senhor Jesus. Que lucro Jesus teria se tivesse embriagado todo o povo e depois daquela ressaca que nós conhecemos, que eu conheço, daquela situação horrível, pecaminosa, deprimente da embriaguez, eu vou crer em Jesus, eu vou dizer, eu estava doidão, eu acho que aconteceu isso, seria assim. Então Jesus queria as pessoas com a mente límpida, pura, entendendo que ele realmente fez aquele milagre, que ele tinha poder como tem. Dizer que Jesus fez todo aquele milagre, manifestando a sua divindade como Filho unigênito do Pai, mediante a criação milagrosa de inúmeros litros de vinho embriagante para uma festa de bebedeira, onde se subentende que se os convidados já tinham bebido muito, requer um grau de respeito, e poucos atreveriam a tanto. Será, porém, um testemunho da honra de Deus e da honra e glória de Jesus Cristo, crer que Ele criou sobrenaturalmente o mesmo suco de uva que Deus produz anualmente através da ordem natural criada. Portanto, esse milagre destaca a soberania de Deus no mundo natural, tornando-se um símbolo de Cristo para transformar espiritualmente pecadores em filhos de Deus. Devido a esse milagre, vemos a glória de Cristo como a glória do unigênito do Pai. E também contraria a revelação bíblica quanto à perfeita obediência de Cristo a seu Pai Celestial. Supor que ele desobedeceu ao mandamento moral do Pai, quando o Pai disse, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho e se escoa suavemente, isto é, quando é fermentado. Provérbios 23, 31. Cristo, por certo, sancionou os textos bíblicos que condenam o vinho embriagante como escarnecedor e alvoroçador. Provérbios 20, versículo 1. Bem como as palavras de Abacuque 2,15. Ai daquele que dá de beber a seu companheiro e os embriaga e o embebeda. Ai daqueles que dá ao seu irmão, o companheiro, um copo de bebida para que ele fique bêbado. Ai dele. Abacuque 2,15. Provérbios 31, versículo 4 ao 7. Isaías 28, 7. Romanos 14, 21. A própria medicina moderna, eu falei moderna, os maiores médicos, especialistas atuais em defeitos congênitos, citam evidências comprovadas de que o consumo moderado de álcool danifica o sistema reprodutivo. Os médicos hoje dizem que o uso do álcool moderado danifica o sistema reprodutivo das mulheres jovens, provocando aborto, nascimento de bebês com defeitos mentais e físicos incuráveis. Agora você analisa bem. A mulher está grávida e bebe, fuma e joga e apronta. O filho nasce aleijado, nasce surdo, nasce cego, nasce mudo, nasce com defeito físico, sem uma perna, de uma forma ou de outra, nasce todo torto, todo enjambrado. E ela pensa que no dia do julgamento aquilo ali não vai ser cobrado dela, aquele aleijão que ela tem, sem falar no aborto. Mesmo aquele que não foi abortado, mas que nasceu todo enjambrado,
porque ela se drogou, ela vai prestar conta. Por isso eu estou te falando, mãe, cuidado, você está grávida, está se drogando, você está aleijando seu filho dentro do seu ventre. Cuidado, porque no dia do julgamento vai ser muito duro para você. As autoridades mundiais que estudam a embriologia precoce afirmam que as mulheres que bebem um pouquinho, entre aspas, de álcool, próximo ao tempo da concepção, pode lesar aos cromossomos de um óvulo em fase de liberação e daí causar sérios distúrbios no desenvolvimento e pode causar sérios distúrbios no desenvolvimento mental e físico do nenê. Por isso está cheio de criança doida, já nasce maluco por causa da mãe. A mãe tem isso e vai pagar caro. Seria teologicamente absurdo afirmar que Jesus havia ou que haja servido bebida alcoólica contribuindo para o seu uso. Afirmar que ele não sabe ou que ele não sabia dos terríveis efeitos em potencial que as bebidas inebriantes têm sobre as crianças é questionar sua divindade, sabedoria e discernimento entre o bem e o mal. Jesus jamais embriagaria ninguém, nem o homem e nem as mulheres. Afirmar que ele sabia dos danos em potencial e dos resultados deformadores do álcool e que mesmo assim promoveu e fomentou o seu uso, ela está dúvida sobre a sua bondade, compaixão e seu amor. A única conclusão racional, bíblica e teológica acertada é que o vinho que Jesus Cristo fez na festa não continha fermentação, era o suco puro e doce de uva. Mas é claro, eu meditando agora enquanto estou falando com você, eu observo bem. Deus derramou o suco de uva, Jesus transformou aquela água em suco de uva. Porque para ser vinho ele precisava ser fermentado, para ser vinho ele precisava ter passado por processos, e não aconteceu, simplesmente Jesus transformou. E aqui eu encerro, e a questão fica: você está bebendo cachaça, vinho ou cerveja? Não importa qual seja a bebida, existe álcool e você está danificando o seu corpo. E você sabe disso, sabe que está destruindo o seu corpo.